A gente continua, convido agora ao palco Ricardo Wagner, diretor de Copilot para Microsoft 365 da Microsoft Brasil. Boa tarde. Aqui vocês estão na Microsoft. Se não funcionar o PowerPoint, a gente não consegue fazer a apresentação. Então, tem o setup. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para falar de um tema bem bacana, tema de acessibilidade. Obrigado pelo convite e obrigado pela plataforma da gente levar esse assunto para mais e mais pessoas para conhecerem. A gente vive uma era transformadora, sensacional. Para dizer, num tempo muito curto para cá, eu estava preparando uma apresentação amanhã. Eu lembro que minha primeira certificação foi uma certificação em datilografia. Quem aqui fez datilografia? Pois é, gente. Ajuda, porque você no teclado você não olha, você digita com todos os dedos, a QZ2, SWX3, DC4. E 30 anos para cá a gente passou da máquina de escrever para o PC, do PC para a internet, da internet para mobilidade, mobilidade para rede social apps e AI cognitivo. Todas essas revoluções ao mesmo tempo. E hoje a gente está aqui tudo falando de AI, mas cada um ainda numa era. Tem pessoas ainda que estão, não vou falar que estão na idade da pedra, mas tem pessoas que não conseguiram fazer toda essa evolução para esse momento que a gente passa da inteligência artificial. E a gente passa um momento absolutamente maravilhoso, porque pela primeira vez a gente criou uma tecnologia que ela é maleável e ela se adequa ao ambiente e às ferramentas, e a gente consegue criar prosperidade econômica e social. Pela primeira vez. Uma app criada por um profissional aqui da Microsoft, o Sakib, que está na foto, ele é cego. Ele criou uma app chamada Sim AI, que é a app número 1 das pessoas cegas do mundo. Essa app funciona tanto no Android quanto no iPhone, pode baixar de graça. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Imagina que se eu sou uma pessoa cega e eu quero saber quem está na minha frente ou quem eu estou conversando. Eu quero saber, por exemplo, se é um homem, uma mulher, ter uma referência de idade. E eu geralmente faço essa demonstração tirando minha própria foto e não da pessoa, porque se sair alguma coisa errada da AI, ali a conversa já não fica boa, né? Então, vou tirar uma foto minha. 56-year-old man with gray hair and a beard looking happy. Não tenho 56 anos. Mas eu estou feliz, né, que eu estou aqui com vocês. Mas mostra, é um serviço cognitivo de visão que usa a tecnologia do celular para descrever o ambiente e dar essa informação para uma pessoa cega. Serviços cognitivos como esse, existem serviços cognitivos de visão, de fala, de sentimento, e hoje o serviço de AI generativo. Então, só para contar para vocês que o AI não é o chat GPT, o AI generativo como a gente conhece hoje. AI é muito mais coisa. E já existem vários serviços cognitivos que estão transformando a vida das pessoas. Um exemplo, uma vez eu trabalhando no Canadá, eu recebi um e-mail de uma pessoa dizendo que o melhor momento da história humana para ser cego. E essa pessoa, infelizmente, perdeu a mãe durante a pandemia, morava sozinha com a mãe, ela cega. Ela soube dessa app e, por essa app, ela começou a ter uma interação melhor e autônoma em casa, até o dia que ela achou uma carta que a mãe tinha escrito. A Sim AI conseguiu ler a carta, ela se reconectou com a mãe e, emocionada, mandou um e-mail para a Microsoft contando essa experiência. E se a gente for pensar, é mesmo. Que momento essas pessoas hoje passam, têm a possibilidade de ter uma experiência com o ambiente que antes a gente não tinha em gerações assim, uma geração atrás, né? Qual o convite hoje da apresentação? Para eu trazer um pouquinho mais sobre acessibilidade e falar desse assunto. Contar para vocês que, infelizmente, muitas pessoas aprenderam sobre pessoas com deficiência de uma forma equivocada. E muito pela definição que a Organização Mundial da Saúde definiu no passado. Ela definiu que a pessoa com deficiência se tratava de uma condição de saúde da própria pessoa. E essa condição mudou. Eles tratam hoje como a deficiência como uma incompatibilidade do ambiente e das ferramentas com a pessoa. Traduzindo, é a escada que faz o prédio ser inacessível. O problema não é a cadeira de rodas. É o vídeo sem legenda que é deficiente. O problema não é o surdo. É o site que não funciona para um leitor de tela que é deficiente. O problema não é o cego. São os ambientes e as ferramentas que são deficientes, e não as pessoas. Quando você entende isso, você percebe que você está com
um desafio de design, de arquitetura, de ambiente e ferramenta que, se você fizer, você inclui. E quem conhece hoje serviços de inteligência artificial percebe que você pode utilizar a inteligência artificial para adaptar ambientes e ferramentas. E se a gente for falar qual é o número da população, no mundo são 1,3 bilhões de pessoas com deficiência, no Brasil 46 milhões. A deficiência ela pode ser permanente, temporária e situacional. Se você cria uma solução para uma pessoa que não tem um braço, ela vai funcionar para uma pessoa que quebrou o braço ou uma pessoa segurando um bebê ou um copo de café. E o que, para mim, é mais fascinante, que não existe... Eu vejo algumas pessoas, muitas pessoas com deficiência aqui, pessoas que usam óculos. O óculos é uma tecnologia assistiva que conecta as pessoas ao ambiente. Quando o óculos foi inventado, as pessoas que usavam o óculos tinham dificuldade de integração social, especialmente de emprego. Muitos deles tiravam o óculos para não mostrar que tinha uma deficiência visual. Com o tempo, designers mudaram o design do óculos, daquele óculos preto pesadão para roxo, amarelo, com estrela. Vocês talvez conhecem, igual eu conheço, pessoas que não precisam usar óculos, mas usam óculos como uma forma de expressão da própria pessoa. E hoje nós conversamos com a pessoa e não com o óculos. Por que cargas d'água a gente ainda conversa com uma cadeira de roda e não com a pessoa? Por que a gente conversa com uma bengala e não com a pessoa? Por que a gente conversa com uma prótese e não com a pessoa? Qual é a diferença do óculos com uma cadeira de rodas? Nenhuma. Eu estou citando exemplos de tecnologias assistivas físicas, mas, para o conhecimento de vocês, existem inúmeras, mas inúmeras, tecnologias assistivas digitais, empoderadas por inteligência artificial, que, conectadas com esse ambiente, geram uma discussão de inclusão sem precedentes. Legal que eu estou falando, vocês estão fazendo assim, então eu acho que estão acompanhando o que eu estou comentando. Como que a gente faz dentro da Microsoft? A missão da Microsoft, se vocês pegarem um crachá de qualquer funcionário aqui da Microsoft, é empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a conquistar mais. Empoderar cada pessoa e cada organização. Quando a gente fala cada pessoa, inclui 1,3 bilhões de pessoas com deficiência. A orientação para os nossos engenheiros, para todo mundo que cria soluções dentro da Microsoft, é lidar com os princípios do design inclusivo. Esse design inclusivo está disponível no site. Se vocês procurarem Microsoft Inclusive Design, todos os kits, todas as ferramentas, tudo disponíveis lá. O conceito é muito simples. Três coisinhas para vocês lembrarem. Vai criar alguma solução, vai criar algum serviço, vai criar algum programa, alguma coisa de integração. Pense em quem não vai participar. Quem está excluído da tua ideia sem você saber. Identificou as pessoas que estão excluídas? Convidem as pessoas para fazerem parte. Para elas estarem... Crie com e para pessoas com deficiência. Essas pessoas são as experts que podem dizer como adaptar ambientes e ferramentas. E sair um pouco do pensamento de maioria, de normal, de média. Não existe normal e média. Se você talvez vocês nunca tenham visto um dinossauro dormindo no universo, eu não vi, mas imagina um dinossauro dormindo, as costas ficam no horizonte, a cabeça e o rabo. Pergunta para qualquer pessoa que quer otimizar, criar um programa, você fala, onde eu atuo? Eu vou na maioria, eu vou nas costas do dinossauro. E a cabeça e o rabo? Isso é nicho, deixa para depois. Vamos maximizar aqui na média, depois a gente estende para os extremos. Esse é um pensamento muito da era industrial. Na era digital, a gente não pode pensar dessa forma. Por quê? Custo marginal é quase irrisório, ou não existe. E a gente consegue criar experiências únicas para extremo. Então, o convite é começar pelo extremo. Então, você tem qualquer ideia, vai pelo extremo. E uma vez que você faz para o extremo, funciona para uma pessoa, você estende para todos. Sentido? Legal, né? É um conceito muito simples. 2011, nos Estados Unidos, tentando identificar por que mulheres se machucavam mais e sofriam mais em acidentes de carro. Uma investigação longa, chegou até a indústria automobilística, e o que eles descobriram? Os bonecos para teste de carro eram todos bonecos que nem eu. Homem, 1,80 m, gordinho, tudo ali na frente. Não tinha boneco de mulher. Suponho, não tenho essa informação, mas acho que faltava uma engenheira, parte lá, mulheres integrando, acho não, tenho certeza. Talvez uma vez lá aquele crash, aquele boneco estourado, que legal, agora faz com o meu corpo aí também. Mas eram pessoas bem intencionadas que, de uma forma inadvertida, estavam desenhando soluções que até matavam pessoas, sem saber. Eu acho que esse é o maior problema da discussão de inclusão, é quando a gente exclui sem saber. Tem uma frase bem legal que eu vi da nossa diretora de diversidade e inclusão, que ela comentou, quando você não inclui de forma intencional, você exclui de forma não intencional. Essa é a pior forma de excluir.
E vocês veem que isso pode acontecer no design. Microsoft uma vez identificou que muitos gamers com deficiência não conseguiam jogar o Xbox, o controle. O controle do Xbox, que eu numa apresentação uma vez falei joystick, eles viram que eu não sou dessa geração, parecia que eu era da geração do Atari, então eu já não falo mais, eu falo controle. São 17 comandos com 2 mãos, então você tem que ter muita habilidade com as 2 mãos para lidar. E nem todas as crianças ou jogadores têm essa habilidade, ou essa acessibilidade. E o nosso controle era deficiente. Então a Microsoft criou um controle do Xbox que você adapta tecnologias assistivas e qualquer gamer com qualquer mobilidade consegue participar. Lindo, maravilhoso, vamos vender. Aí chegou o dia, pessoal, como é que a pessoa vai abrir a caixa? Aí voltou, a gente chamou todo mundo que ajudou a gente na criação e a gente criou um design de caixa com uma inovação em papel e papelão sem precedentes, que é você puxar uma fitinha e a caixa abre. E essa caixa hoje é a caixa de todos os equipamentos de tecnologia da Microsoft. Ela não só ajuda pessoas com deficiência de mobilidade para abrir a caixa, como qualquer pessoa que queira abrir uma caixa. Já tentaram abrir uma caixa de um telefone novo, sem crítica a concorrentes, porque a gente não tem telefone, mas é um design horrível, horrível para você conseguir abrir, e a gente conseguiu essa inovação simplesmente por criar com e para. Mensagem aqui para vocês, pensem nos extremos. Vamos deixar essa mentalidade antiga, de média, de maioria, de normal, e pensar que cada ser humano é único, e quando você cria soluções para extremo, você acaba criando soluções para todo mundo. Legal? Fechou essa mensagem. Comentei que a tecnologia é maleável, não fui eu que falei, é o nosso chefe maior, o Satya Nadella. Ele, por experiência própria, 3 filhos, 2 com deficiência, um recentemente faleceu. Nasceu com asfixia perinatal, depois, em consequência, ficou cego e com paralisia cerebral, por falta de oxigênio no cérebro. Mais do que ninguém, ele sabia dos desafios de famílias com crianças com deficiência no ambiente. Ele foi o executivo que cuidou do grupo de funcionários com deficiência da Microsoft, e quando ele virou CEO, criou uma área de acessibilidade. E essa área hoje tem veto para não lançar produtos se eles não forem acessíveis. Fantástico, né? É um privilégio nosso dentro da Microsoft de ter um líder que nem o Satya. Comentei para vocês, inteligência artificial, fiz o exemplo do Sim AI, tem diversos exemplos. Eu podia passar para vocês de visão, fala, linguagem, decisão, mas agora a gente está na era do AI generativo. Só para dar um exemplo, e triste que a gente não está colocando legenda aqui na apresentação. Eu já Né? tentar fazer isso, porque o meu vai estar em inglês ainda. Em inglês, a gente pode fazer. Mas, para contar assim, é tão simples quanto... Simples, o exemplo do slide aqui. Toda vez que você for fazer uma apresentação no PowerPoint, escolha o idioma que você vai falar e o idioma que você quer a legenda. Você pode falar qualquer idioma, não existe mais barreira de idioma, porque esse serviço de linguagem ele já consegue endereçar. Ou dar um exemplo para vocês, vai fazer uma apresentação super importante, você não tem ninguém para te ajudar a treinar, e aí você liga uma solução que chama Rehearsal with Coach. Bem bonito quando você fala em inglês, mas ele basicamente é o AI, olhando a sua expressão corporal, olhando você, e enquanto você faz a apresentação, ele vai te dando as dicas do que você está falando. Então, se faz muito... ele vai te dar dica que isso não está legal. Se você usar alguma palavra inadequada, ele também vai te avisar. Então, se você, por exemplo, em inglês, as pessoas falam, em vez de falar pessoas com deficiência, persons with disabilities, eles falam handicap, que é uma geração antiga, eles não falam mais handicap. E ele vai te falar, não fala handicap, fala dessa forma. Ele vai pegando todas essas nuances. No final, você tem um relatório da apresentação contando quantas palavras você falou por minuto, quantos slides você passou, teu tom de voz, se você foi monótono, se você navegou em diferentes... Como se fosse um profissional mesmo fazendo a apresentação. Essa visualização que você consegue ter. Isso é AI, no bastidor fazendo. Imagina um professor em sala de aula. Esse professor em sala de aula... O que foi? Isso foi. O professor tem 20 alunos, ele dá um texto para esses alunos, para eles lerem durante a sala de aula. E aí os alunos, eles... Ixi, o que eu fiz? Ah, vai colocar legenda? Isso, muito legal. Vai aqui, ó, vai... Nossa, está em espanhol? Eu não sei espanhol. Revisar, apresentação, gravar, não, vista, animadores, transições. Depois a gente coloca esses... Ó, tempo de vocês. Vocês que estão pegando meu tempo da apresentação. Não quero falar nada. Mas eu vou pular o exemplo desse aqui
do professor, mas basicamente o que a AI vai fazer? Passa o texto para cada aluno lê com a câmera ligada. O aluno que tem uma dificuldade numa determinada pronunciação, o AI vai detectar, e ao término dessa leitura, o professor recebe um reporte com tudo o que aconteceu na sala, quais foram os erros comuns na sala, ou um erro ou uma correção específica de um aluno que passou uma pontuação, uma acentuação. E aí o professor consegue dar uma educação personalizada, mas ao mesmo tempo saber a audiência inteira como é que a audiência está indo. Então, imagina hoje como um professor pode ser empoderado com uma tecnologia dessa. Vou passar a demo para ficar um pouquinho mais rápido, porque agora a gente está na era mais legal, que é a era dos copilotos. Vocês querem ver uma demonstração de copilot? Vocês já viram hoje, não? Já viram? Não, se não viram, vão ver. Vamos falar da era dos copilotos. O que é a era dos copilotos? Vocês imaginam... Eu comentei para vocês de vários serviços cognitivos e agora a gente está na AI generativa. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que é o AI generativo. Eu tenho certeza que vocês gostam de cantar. Vocês gostam de cantar? Vamos cantar comigo? Vamos ver, quero ver se vocês sabem cantar. I can't get no... Nossa, gente, é sério isso. Não, é mais empolgado, né? Mas, ó, vocês estão bem. É a música do Rolling Stones, o Copilot também detectou. Ele falou, olha, essa música Satisfaction do Rolling Stones ficou tanto tempo na Billboard. Essa música... Quem já passou essa... Bom, enfim, ele estava lá comentando que essa música foi feita assim, 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 e tanto tempo na Billboard, e se você quiser essa música em Python, aqui é a programação dela, bem legal, né? E essa música? 'Cause the play's gonna... Bem poucos aqui, né? Mas quem conhece a Taylor Swift é geracional. Essa música está mais tempo na Billboard do que a própria música do Rolling Stones, mas as pessoas nem todas conhecem, porque tem uma questão de geração. Quando eu fiz essa apresentação uma vez no Einstein, foi muito engraçado, porque eu fiz os médicos lá cantarem, né? E eles também não cantaram a música da Taylor Swift, foi muito engraçado. Mas coloca assim, quantas músicas a oncologia canta, que a cardiologia não canta, que a maternidade não canta. Tem uma sinfonia dentro do Einstein que, eventualmente, eles não estão integrando entre todos, porque cada um conhece uma música diferente. Essa é a analogia que eu queria trazer para vocês. É uma matriz antiga, chama Johari Window, uma matriz que ela coloca essa perspectiva. Tem coisas que são sabidas por mim, e coisas que são sabidas pela Lúcia, então é uma área aberta. Nós dois sabemos de um determinado assunto. Tem coisas que eu sei que ela não sabe, tem coisas que ela sabe e eu não sei, e tem coisas que nós dois não sabemos. O poder do AI generativo está justamente a gente conseguir abraçar esse desconhecido, essa área que algumas pessoas falam ponto cego. Não gosto muito do ponto cego, mas dá a perspectiva daquilo que você não está vendo. E ela depende naturalmente do prompt, do comando que você passa. O momento que a gente passa... Opa, desculpa que eu pulei um slide bem importante. O inventor do mouse, ele comenta, quando você endereça complexidade com urgência, você sim cria uma condição de prosperidade, de inovação, que é o momento que a gente está. A tecnologia de AI generativo, a gente fala assim que é uma revolução, porque a gente está no momento de lidar com informações complexas e numa situação urgente para resultado. Eu vi os 5 minutos ali, pode deixar que eu vou correr. O ChatGPT, talvez muitos de vocês já conhecem, tenham trabalhado... Ué, por que ele não está indo? Gente, é aqui? É lá? Não está indo o meu slide, mas eu vou falar do... Oi? Ponta para lá. Isto, foi. O ChatGPT foi o produto de mais rápida adoção da história. Em 2 meses e meio, mais de 100 milhões de usuários. Para vocês terem ideia, a internet demorou 7 anos, Facebook 4 anos e meio, telefones celulares 16 anos para atingir os mesmos 100 milhões. Para ter ideia, a velocidade do ChatGPT como solução. Ih, gente, não está indo o meu ponteiro. Foi? Foi não? Agora é a demo, hein? Eu vou passar mais um aqui para ir mais rápido. Vamos falar dos copilotos. O que é a analogia de copiloto? Para mim, um nome fantástico. E olha aqui a Microsoft para dar nome de produto, ou pensa em empresa com os nomes esquisitos de produto, mas esse a gente acertou. Acertamos bem. A Microsoft fez, por telemetria, se você pegar assim, um usuário médio do Excel, do Word, do PowerPoint, essa pessoa conhece 10% do que a ferramenta oferece. Imagina que essa pessoa agora tem um copiloto ao lado, que ajuda e conhece os outros 90%, 85% da ferramenta. Na analogia, que nem um piloto que sai aqui de São Paulo para Uberaba, que sabia operar 10% da cabine do avião. Agora tem um copiloto que sabe o resto. É a mesma perspectiva. Então, tem aqui alguém que usa o Excel?
usam Excel, né? Então, imagina assim, ó, você recebe o Excel, aí você fala assim, poxa, Excel, eu recebi essas doações dessas regiões, me dá, por favor, um resumo de como essas doações chegaram, quem foi o maior doador, que época que entrou, e aí ele já te traz análise qualitativa dessas informações. Aí você fala, muito legal, eu estou indo para uma reunião, você pode criar um gráfico dessa análise para mim? Ele vai criar o gráfico para você. Aí você fala, nossa, o Excel está substituindo a pessoa que lida com o Excel. Não, o estresse cognitivo que você passava para criar uma análise e ser uma pessoa analítica, você deixou de passar esse estresse cognitivo porque a ferramenta vai fazer isso para você. Assim como a calculadora fez na sua revolução, para as pessoas não precisarem ficar no livro procurando o número e cálculo, ou no papel tentando acertar o cálculo. Tem alguém que lida com PowerPoint? Imagina chegar aqui, cria uma apresentação sobre sustentabilidade com 10 slides, com mais imagens, talking track para cada um. Minha apresentação vai ter 17 minutos e use esse documento como referência. Mágica. Já cria para você. Word. Quem usa Word, quando coloca um Word ali, fala assim, olha, imagina uma pessoa de RH. Vou dar esse exemplo amanhã. Eu criei um prompt que funcionou. Liste as 20 questões mais comuns de perguntas e respostas sobre a nossa alteração de plano de saúde aqui da empresa e política de viagem. Já criei para você, você só revisa, vê se ficou legal. Traduz para o espanhol, porque a gente tem pessoas também que falam espanhol. E italiano, porque tem um italiano também no time. Você não tem mais restrição de idioma. Tá? E-mail, vocês recebem e-mail bastante, né? Já receberam aquele e-mail assim? Ô, Juliana, estou te copiando no e-mail para você me ajudar nessa escalação. Daí a Juliana tem que puxar a capivara do e-mail lá, assim, fica descendo até lá embaixo para tentar entender. Agora você vai no Copilot, coloca, resuma esse e-mail. Ele já te resume e você ainda já pode responder do teu celular pedindo para que o copiloto crie a resposta usando um determinado documento e você já encaminha isso para a pessoa num nível de produtividade estratosférico. Teams. Imagina, agora você pode aceitar, declinar e tentar e seguir uma reunião. Então, imagina que você tem um dentista e a reunião. Você vai no dentista, você volta, depois você já tem o resumo da reunião, tudo que foi discutido naquela reunião, os próximos passos. Sempre acontece, quando você não participa de uma reunião, as pessoas mencionam você com mais frequência. Isso, não sei se já acontece com vocês, mas comigo é direto. Aí você pode ver quem discutiu, quando falou, que momento você tem essa habilidade através do Teams, hoje, que a gente chama Teams Meeting Recap. Tem uma outra coisa legal também. Acontece de vez em quando, não sei se acontece com vocês, de você chegar um pouquinho atrasado na reunião. E geralmente, chega lá, o Arthur chega 40 minutos depois da reunião, entra, oi pessoal, daí a pessoa, legal Arthur que você entrou, deixa eu te dar um resumo do que a gente falou aqui nos 40 minutos. Você não vai precisar fazer mais isso. Hoje, pelo Copilot, a pessoa que entra só dá um tchauzinho para avisar que entrou, né, se precisar, e pergunta para o copiloto, me dá um resumo dessa reunião até esse momento. Ele já vai te dar todo o resumo. Discutiram sobre a doação tal? Discutiram sobre o programa tal? Sim, não. Qual foi a decisão? Essa. Você já entra na reunião no nível que você está ao longo do tempo. Esse é o tipo de inteligência cognitiva que a gente tem hoje em produtividade. Bom, o que a gente hoje mostra para líderes sobre AI? Primeiro, testar, colocar isso em prática, testar no dia a dia. Nós todos estamos aprendendo, todos. Mesmo aqui dentro da Microsoft, muitas vezes a gente troca prompts entre nós, comandos entre as equipes, porque a gente está aprendendo, é novo. Então, é um incentivo a vocês também a testarem, a conhecerem. Por isso, vai pela curiosidade, mas a curiosidade não enviesada com as perguntas e as áreas de conhecimento que a gente já tem. O poder que a gente tem hoje com IA generativo, com o banco de dados da internet, está justamente para descobrir aquilo que não é conhecido, não sabido. Então, quais são os prompts criativos que levam a gente até essa área desconhecida? E é a parte de coragem, porque, sim, problemas podem surgir. Questões que não deveriam funcionar de tal forma podem acontecer. A gente vai passar, a gente vai ouvir casos, como faz parte de qualquer revolução. Antes de pensar no uso de AI, então aqui vocês talvez estão pensando, puxa, eu quero usar AI para isso, para aquilo, o que a gente sempre sugere, pense primeiro na estratégia, uma estratégia de negócio, uma estratégia de posicionamento da minha entidade, como tecnologia pode ajudar nessa estratégia, aí como AI entra na tecnologia, qual é a cultura que eu preciso ter dentro da minha própria organização, com os fornecedores, com os clientes, com os parceiros, com as pessoas, e a governança de AI por trás. Tendo isso, é um bom caminho. A gente vê isso como uma boa prática para as empresas em adoção.
Eu quero sempre lembrar para vocês, para lembrar na ponta. E se a gente faz a ponta, a gente não só gera prosperidade econômica, quanto a gente inclui. É um momento mágico, porque quem está aqui sempre pensou naquele que está excluído, que não faz parte, ou no mercado, seja por um aspecto de legislação, seja por um aspecto econômico. Hoje a gente tem uma condição de endereçar esses extremos, tanto com resultados sociais e econômicos. A gente brinca internamente do show me the money e show me the meaning. Você conseguir fazer duas coisas que, sim, economicamente também é viável, porque o custo marginal é muito baixo, coisa que a AI consegue trazer. Videozinho, para exemplificar o que eu falei. My name is Anton and I'm from Ukraine. As a freelance developer living with cerebral palsy, tasks like typing and speaking can be difficult, which limits my ability to communicate effectively. I realized early on that I was different from others and encountered discrimination and inequality at a young age. I always inform my clients about my disability. Moreover, I present it as an advantage because it provides me with extensive experience in solving complex and unconventional problems. When I first heard about GitHub Copilot, I was doubtful that it could handle such a complex task as coding, but I was surprised at how helpful and relevant the suggestions it gave me were. Because of my disability, it's easier to type fewer characters. I can now not only write the code itself, but also detailed comments, documentation, and project descriptions. Previously, I physically couldn't afford to do this. I firmly believe that AI has enormous potential to make a positive impact on the lives of people with disabilities. It has truly assisted me to optimize my workflow. I aim to harness the power of AI for the betterment of our lives. E ainda tem pessoas que vêm e falam, nossa, AI vai excluir pessoas vão ficar para trás, e a gente sequer percebe que pessoas que estavam excluídas hoje vão poder fazer parte e em escala dessa nova sociedade. Então, o recap da apresentação, lembrar, são os ambientes e as ferramentas que são deficientes e não as pessoas. Não pensar em média, mas pensar em extremos, e pensar que a inteligência artificial, com seus diversos serviços cognitivos, permitem que pessoas, organizações, criem ambientes onde a gente possa incluir pessoas, especialmente com deficiência em escala. Então, o que vocês sabem hoje não é só uma questão de oportunidade, é uma responsabilidade, lamento. E vamos levar para mais pessoas, para a gente levar esse conhecimento e garantir que a gente consiga incluir mais e mais pessoas nesse mundão de meu Deus. Gente, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela plataforma. E a gente fica em contato, quem quiser depois, Instagram, LinkedIn, a gente está sempre na rede social. Obrigado. Ricardo, a gente que agradece a você. A primeira descoberta é que eu não posso mais chamar de joystick, é? Não, joystick revela a idade. Revela a idade. Isso, você não revela a pode. idade. Não, mas eu li na Wikipédia, tá? Não é que eu tenha lembrança de infância ou qualquer coisa do tipo. Wikipedia também revela a idade, que agora a pessoa está usando o Copilot para qualquer pergunta. Ou seja, eu não tenho saída. Você não Ferrou, tem né? saída. Tem algumas perguntas aqui para você. Uma é da Alessandra, da Sorri Bauru. No caso de pessoas usuárias de Libras, pensando na comunicação dela com outra e vice-versa, qual o melhor programa para essa comunicação? É bem interessante essa pergunta. Eu acho que esse é o maior desafio que existe hoje em tecnologia. O principal desafio está na própria pessoa surda, não oralizada, porque a Libra, para ela, é o idioma, é a forma de comunicação, e nem todos se sentem bem com bots que você consegue replicar movimentos de mão e de fala. A linguagem de Libras, ela não é só com as mãos, ela também é de expressão facial, e ela não é universal. É igual a qualquer idioma. Você tem sotaque, você tem regiões, então ele é muito difícil com o aspecto de AI para você conseguir endereçar isso. Mas já tem avanço. Já existem serviços onde você pode fazer, por exemplo, na frente de uma câmera com Libra e sair a legenda para um outro idioma. É pensar na Libra como um idioma, e mais um idioma, só ela é de sinais e de expressões faciais,
tem muito avanço. Esse é um ponto hoje que a gente vê de progresso. Tem uma app aqui no Brasil, reconhecida mundialmente, chamada HandTalk, de um grupo lá do Nordeste, que criou uma app que você pode baixar no celular. Você pode falar em voz, ele devolve para você em libras ou em libras com voz. E tem ajudado muitas pessoas com deficiências, surdos não oralizados. E lembrar que surdez tem um aspecto enorme. Você tem pessoas que ficam surdas com a idade, tem pessoas que têm baixa audição, surdas de um ouvido, de outro, ouvem ruídos. Então, existem vários outros, para não classificar aqui. Existem muitas coisas entre o aspecto de surdez ou de cegueira, e essa parte da Libra é a mais interessante hoje, mas ainda a gente tem um pouquinho de trabalho para chegar até lá, por várias restrições. Roca Oliveira, do Instituto VECO ou ECO? VICO. Muito obrigado. Como o uso de gadgets com inteligência artificial embarcado pode ajudar na acessibilidade assistida e como que a Microsoft está trabalhando nesse sentido? Todos os serviços cognitivos que eu demonstrei nas apps e nas soluções da Microsoft são serviços cognitivos que estão na nuvem da Microsoft. Então, vocês podem pegar esses serviços cognitivos e integrar a gadgets e apps X para qualquer uma. Então, suponha que você tem algum aplicativo em que as pessoas entram na sua app para entender de um programa, de alguma informação, de algum incentivo, de alguma doação, e você quer fazer com que essa app seja mais acessível. Que essa app seja acessível, por exemplo, para pessoas que têm dislexia. Você pode pegar um serviço de AI cognitivo, de leitura imersiva, e integrar esse serviço cognitivo na sua app, e a pessoa que vai utilizar a sua app pode mudar para o mundo de imersão e ter o serviço cognitivo que pode descrever esse conteúdo, mudar a cor da tela, mudar a fonte, usar figuras e imagens para palavras, e você enriquecer essa experiência da pessoa que está consumindo o conteúdo. Então, olhem esses serviços cognitivos como serviços que vocês utilizam nas apps de vocês e apps gerais do mercado. E, naturalmente, se você quiser, já pode utilizar algumas apps da própria Microsoft, que esse serviço já vem embutido. Sentido? Foi você que fez essa pergunta. Ricardo, muito obrigado. Obrigado, gente.